Quem quer um zumbizinho do amor? Dia 31 de outubro é comemorado Halloween, tradicionalmente lá nos Estados Unidos, e eu resolvi fazer um zumbi pra gente comemorar essa data juntos. Ele é bem simples de fazer, todo em ponto baixo cruzado, mas nesse vídeo eu vou te ensinar vários truques. Um deles é como deixar ele em pezinho aqui, o outro é como deixar a sua esfera o mais redondinha possível, sem aquelas marcações de diminuição ou aumentos de pontos, e como fazer o bordadinho aqui na barriguinha dele. Então bora começar? Vamos começar o nosso bonequinho pelas perninhas, tá bom? Então eu vou começar aqui com o anel mágico. E dentro do anel eu vou colocar 5 pontos baixos cruzados. Lembra que é uma variação do ponto baixo. Se você tem alguma dúvida sobre esse ponto, aí no card tem um vídeo específico sobre ele. Aí dá uma olhadinha lá e volta pra cá pra gente fazer o bonequinho. Então, aqui 5 pontos baixos, cruzados, e o terceiro, o quarto, o quinto, aqui fecha o anel com um ponto baixíssimo. A gente coloca a nossa marcação aqui para saber início e final de carreira. E nessa segunda carreira de pontos baixos cruzados, eu vou fazer 5 aumentos, me deixando com 10 pontos no final dela. Então, primeiro aumento. O bonequinho todo a gente vai trabalhar em ponto baixo cruzado, porque depois a gente vai fazer o acabamento dele no bordado. E aí, esse ponto baixo cruzado, ele facilita na hora de bordar. Então, por isso que a gente vai fazer com esse ponto. E o terceiro aumento. Quarto aumento. E o quinto aumento. Terceira carreira de pontos baixos cruzados. Então, a gente vai fazer a seguinte sequência: um ponto baixo, um aumento. Eu vou executar essa sequência 5 vezes, então serão 5 aumentos, o que vai me deixar com 15 pontos no final. Então, vamos lá: um ponto baixo e o segundo aumento. A próxima carreira, a gente vai executar a seguinte sequência: um ponto baixo, 2 pontos baixos, um aumento. Vou fazer isso 5 vezes também, o que vai me deixar com 20 pontos no final dessa carreira. Finalizei aqui a carreira com 20 pontos, então a gente já tem aqui um trabalho circular, com 4 carreiras aqui. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos arrematar essa linha, porque eu quero a base das minhas perninhas mais retinhas. Então, eu vou fazer o arremate aqui no avesso. A gente sempre finaliza o trabalho no avesso para evitar degrau. Então, eu pego a minha linha, levo a última laçadinha lá para trás do trabalho, dessa forma. Dou um pique aqui, faço o arremate, certo? O trabalho vai ficar dessa forma aqui. Vou pegar a linha branca da mesma forma. Vou fazer aqui um nozinho corrediço, porque eu vou prender a linha novamente no trabalho. Toda vez que você for emendar a linha, fez um arremate, vai colocar a linha de novo, você vai longe do arremate, tá bom? Para evitar degrau. Então, meu arremate tá aqui, eu vou longe do arremate. E essa próxima carreira, nós vamos trabalhar 20 pontos baixos cruzados. Eu vou manter a quantidade de pontos, mas a gente vai fazer ela aqui na argolinha de trás do ponto de base, porque eu quero mudar a direção do meu trabalho. Então, eu venho aqui e introduzo
a linha, prendo ela aqui com o primeiro ponto baixo cruzado e vou pro segundo, e assim eu vou completar toda essa carreira, pegando só na argolinha de trás do meu trabalho aqui. Lembra de manter os 20 pontos, tá bom? A gente não vai aumentar ou diminuir, só seguir. 20 pontinhos, aí eu vou no primeiro e no último ponto aqui eu faço um ponto baixíssimo, juntando aqui a carreira, pego a minha marcação, coloco aqui, porque agora o início e o final da carreira foi deslocado, né? Eu mudei ela de lugar, a gente coloca aqui. E o trabalho já mudou de direção, ele vai começar a subir para minha perninha. O que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou manter a quantidade de 20 pontos, vou executar os pontos baixos cruzados normalmente, pegando nas duas argolinhas, e eu vou executar, a gente tá aqui com a quinta carreira, eu vou executar da sexta até a 10ª carreira, 20 pontos baixos cruzados, sem aumentar ou diminuir, simplesmente seguindo ponto a ponto, tá bom? Só para subir o trabalho, a gente tá subindo a perninha dele aqui, então é só continuar executando aqui o trabalho normalmente. Dessa forma aqui. Tá gostando da aula? Então deixa eu saber que sim, dá um like aqui pra mim, aproveita, se inscreva no canal e aperte no sininho para não perder nenhuma novidade, porque assim que eu postar por aqui, o YouTube te manda as notificações e você fica por dentro de todas as novidades. Se você tá curtindo o conteúdo e sabe que alguém vai gostar, compartilha com essa pessoa também, e se você tem alguma dúvida ou sugestão, deixa nos comentários. Finalizei aqui a 10ª carreira, a nossa perninha tá desse jeito aqui, e aí vou te ensinar um truque aqui. Para deixar as perninhas do seu amigurumi bem retinhas e para ele parar em pé depois, a gente coloca um botãozinho aqui antes de colocar a manta, e aí ele fica bem redondinho, além da gente deixar ele já, né, mais plano por conta do arremate que a gente fez antes de subir a perninha, a gente coloca aqui o botãozinho e ele vai ficar com uma perninha bem plana. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos juntar uma perninha na outra, a gente vai fazer uma costura aqui. Então, essa linha aqui eu vou arrematar, para ficar mais fácil para eu costurar. Então, eu venho aqui, vou fazer o arremate igual eu fiz na outra perna. Então, pego a última laçadinha, mando lá pro avesso, para não fazer degrau. Dou um pique aqui na linha. E faço o arremate. Essa linha que a gente põe pra dentro do trabalho. E agora nós vamos juntar uma perninha na outra. Vem aqui também com a linha branca. A gente vai trabalhar o corpinho inteiro com a linha branca, tá bom? Então, você não precisa se preocupar em ficar fazendo emenda de linha, a não ser que você queira trocar de cor. Aí fica a seu critério. Vem aqui e os arremates, eles vão ficar pra fora, tá bom? Pra gente evitar degrau aqui nessa costura. Então, eu venho aqui, junto as duas perninhas, dessa forma, e eu vou executar 5 pontos baixos, cruzados, juntando as duas perninhas, dessa forma aqui, ó. Passo a agulha pelos dois e faço um ponto baixo cruzado. Aqui. Vou pro próximo ponto, passo pelas duas perninhas, laço a linha, puxo, passo pelas duas perninhas, ponto baixo cruzado, o segundo. E vou pro próximo, terceiro, quarto e o quinto.
vai ficar assim. Já juntei as duas perninhas. As duas perninhas vão ficar bem próximas, bem juntinhas. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos executar uma carreira de pontos baixos cruzados em volta aqui das duas perninhas, para poder subir o corpinho. Então, serão 30 pontos baixos cruzados. Por que 30? Porque eu tenho 15 desse lado, certo? Porque a gente executou 5 aqui. Então, me sobraram 15 desse lado e 15 desse lado. Então, serão 30 pontos. E eu vou executar normalmente. Então, eu venho aqui. E eu vou só passando aqui de ponto em ponto até formar os 30 pontos. E dando toda a volta. Executei aqui os 30 pontos da carreira e olha só, aqui ele tá bem emendado, a perninha vai ficar bem juntinha e a gente já tem a costura aqui e o corpinho vai começar a subir. Essa próxima carreira do corpinho, vou chamar de segunda carreira do corpinho, tá bom? Nós vamos executar aumentos de pontos, porque eu quero um bonequinho mais gordinho. Então, a gente vai executar aumentos de pontos aqui. Nós vamos executar a seguinte sequência. Um ponto baixo, cruzado, 2, 3, 4, 5, um aumento. Então, serão 5 pontos baixos, um aumento. Eu vou repetir essa sequência 5 vezes, o que vai me deixar com 35 pontos nesta carreira. Então, eu vou continuar aqui. Um ponto baixo, 35 pontinhos aqui no meu corpinho. Essa próxima carreira, a terceira carreira do corpinho, a gente vai continuar executando aumentos de pontos, agora a cada 6 pontos baixos. Então, eu vou executar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou ficar com 40 pontos nessa próxima carreira, tá? Então, serão 5 aumentos, vou finalizar com 40 pontos. E vou continuar aqui minha contagem. Indo para a quarta carreira aqui do nosso corpinho, minha marcação tá aqui, vamos para a quarta carreira. Na quarta carreira, a gente vai fazer mais aumentos, dessa vez a cada 7 pontos baixos. Serão 5 aumentos da mesma forma nessa carreira e a gente vai finalizar ela com 45 pontos. Então, vamos fazer a contagem aqui. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, um aumento. A gente vai seguindo até finalizar a carreira. Indo para a quinta carreira aqui do nosso corpinho e é a última carreira com aumentos de pontos, então nós vamos fazer a cada 8 pontos baixos cruzados um aumento. Serão 5 aumentos nessa carreira também e a gente vai finalizar ela com 50 pontos. Então, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e um aumento. Finalizei aqui a quinta carreira, 50 pontinhos, o corpinho do nosso bonequinho tá assim, então ele já abriu aqui para formar a parte mais redondinha do corpinho. E dessa sexta carreira até mais ou menos a 10ª carreira, a gente vai manter essa quantidade de pontos, de 50 pontos. A gente não vai aumentar ou diminuir, simplesmente seguindo ponto a ponto. Lembra de fazer ponto baixo cruzado, certo? Para não dar diferença de ponto da perninha pro corpinho.
A gente vai manter o mesmo ponto no trabalho inteiro. Então, eu vou seguindo aqui. Quando eu chegar mais ou menos nessa altura do trabalho, que o tronco do meu bonequinho aqui já tiver um pouco maior, eu volto para mostrar o resultado. Finalizei aqui a 10ª carreira do meu corpinho. Ele tá assim, bem gordito. E aí aqui lá nos pezinhos eu já preenchi um pouquinho com a manta, só nos pezinhos, porque agora a gente vai começar a fazer as carreiras de diminuições, então o corpinho vai fechar. E eu não sei vocês, mas eu sinto dificuldade depois, na hora que o corpinho tá muito fechadinho, de preencher as patinhas, os pezinhos que são mais estreitos. Então eu já gosto de preencher agora, já deixo ele bem fofinho e depois eu me preocupo só com o corpo. Então, como eu disse, a gente vai começar com as carreiras de diminuições aqui, mas eu quero que o meu corpo diminua bem lentamente e forme meio que um Vzinho aqui, ele não vai ficar totalmente redondo. Então, o que a gente vai fazer é alternar uma carreira de diminuição, uma carreira sem diminuição, seguindo ponto a ponto. E a gente vai espelhar as nossas diminuições em relação aos aumentos. Então, aqui a minha última carreira de aumento foi a cada 8 pontos baixos cruzados eu fiz um aumento. Então, aqui eu vou fazer a cada 8 pontos baixos, eu vou fazer uma diminuição. Então, vou seguir contando aqui, 8 pontos baixos. Então, nessa 11ª carreira, a gente vai começar as diminuições. 5, 6, 7, 8, uma diminuição. A 12ª carreira, eu vou seguir ponto a ponto, sem aumentar ou diminuir os pontos, tá? Essa 11ª carreira, a gente vai finalizar ela com 45 pontos, porque eu vou executar 5 diminuições aqui. Então, vamos continuar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uma diminuição. 45 pontos aqui na minha carreira, vou para a 12ª e nessa 12ª carreira eu vou simplesmente seguir ponto a ponto sem aumentar ou diminuir, só colocando aqui os pontinhos baixos cruzados pra gente manter aqui o formato do corpinho. Finalizei a 12ª carreira, 45 pontos, vou para a 13ª. Na 13ª, nós vamos executar diminuições aqui. Então, a cada 7 pontos baixos cruzados, uma diminuição. A gente vai fazer isso 5 vezes e nós vamos finalizar a carreira com 40 pontos. Então, lembra que é sempre espelhada a quantidade de aumentos e a quantidade de diminuições por carreira não vai alterar, serão sempre 5. Então, a gente vai diminuir de 5 em 5 pontos. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uma diminuição. Essa é a 13ª carreira. A 14ª, quando a gente finalizar a 13ª carreira, teremos 40 pontos. A 14ª, a gente vai manter os 40 pontos. Então, vou seguir aqui o meu trabalho. Vou começar aqui a 15ª carreira do meu trabalho. A 14ª eu só mantive os 40 pontos e agora na 15ª eu vou executar diminuições de novo. E nós vamos executar a cada 6 pontos baixos. Vou fazer isso 5 vezes, o que vai me deixar com 35 pontos na minha carreira. Então, vamos fazer a contagem aqui. 1, 2, 3, 4,
5, 6, primeira diminuição. E olha como o trabalho tá fechando e formando aqui o meu corpinho. A gente tá alternando entre uma carreira com diminuição e uma carreira sem, exatamente para ele não formar aquela esfera, fechar de vez. E ele vai formar meio que um pescocinho aqui, tá bom? Então, por isso que a gente tá alternando. Vou continuar aqui. Nessa 15ª carreira, executando a cada 6 pontos, serão 5 diminuições. Vou finalizar ela com 35 pontos. E a 16ª, eu vou manter esses 35 pontos, sem aumentar ou diminuir. Finalizei aqui a 16ª carreira do meu trabalho, mantive os 35 pontos. E agora a gente vai para a 17ª. Na 17ª eu vou executar mais diminuições. Serão mais 5 diminuições nessa carreira, agora a cada 5 pontos baixos cruzados. Então, será a seguinte sequência: 1, 2, 3, 4, 5, uma diminuição. Depois de executar essa sequência 5 vezes, você vai finalizar a carreira com 30 pontos. E aí, a 18ª carreira, você vai manter esses 30 pontos. Então, sempre alternando uma carreira com diminuição, uma carreira sem diminuição, só mantendo a quantidade de pontos. 1, 2, 3, 4, 5, uma diminuição. Finalizei aqui a 18ª carreira, eu tenho 30 pontinhos aqui e agora nós vamos para a 19ª e a gente vai executar diminuições também a cada 5 pontos. E as próximas 3 carreiras, ou seja, 19ª, 20ª e 21ª, nós vamos executar diminuições. A gente não vai mais alternar entre uma carreira com e uma carreira sem diminuição. Então, a única coisa que a gente vai manter é a quantidade de diminuições por carreira, que são sempre 5, mas a gente vai alternar o número de pontos baixos entre uma diminuição e outra, tá? Porque lembra que a gente vai diminuindo essa quantidade de pontos. Então, nessa 19ª, a gente vai executar a cada 4 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, uma diminuição. Na 20ª, a gente vai fazer a cada 3 e na 22ª e na 21ª a cada 2 pontos, certo? Então, sempre trocando essa quantidade de pontos entre uma diminuição e outra. A mesma coisa aqui nos aumentos, né? A gente só tá fazendo o processo contrário. Finalizei aqui a 21ª carreira com 15 pontinhos e já preenchi com a manta, que é para você ver como ele vai ficar. Você vai preencher com a manta quando você vê que tem um espaçamento de um dedo, tá bom? Porque aí a gente não corre o risco da manta escapar e nem de te atrapalhar na hora de você confeccionar o restante das carreiras. Ele vai ficar com esse corpinho aqui de coxinha, tá vendo? Parece uma coxinha aqui, bem bonitinha, dessa forma aqui. Vamos finalizar? A próxima carreira, a gente vai diminuir os pontos a cada 1 pontinho, o que vai deixar a gente com 10 pontos na carreira, aqui. E aí, a gente finaliza o corpinho na costura, tá? Então, ó, 1 pontinho, uma diminuição, 1 pontinho, uma diminuição. Finalizada aqui essa carreira de diminuição, tendo os 10 pontinhos aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos arrematar essa linha aqui, deixando um pouquinho para costura, não precisa ser muito não, porque a gente não vai prender nada com ela, a gente só vai finalizar essa esfera. Então, eu arremato aqui, faço um nozinho.
Com uma agulha de tapeçaria, a gente vai fazer a costura. Então, eu venho aqui e eu vou fazer uma costura zigue-zague, aquela que vai e volta, que é a mesma costura que quem tá acostumado a fazer fuxico faz. Então, ó, eu introduzo a agulha aqui pelo lado de fora, venho pro próximo ponto. Então, ó, de fora pra dentro, de dentro pra fora. E eu vou pegando ponto por ponto. Dou uma puxadinha aqui. Ponto por ponto. Até ter todos os 10 pontinhos aqui na minha agulha, né? Aqui na linha. E aí, eu puxo a linha, encerrando aqui a minha esfera, a minha coxinha. Olha que bonitinho. Ele fica com um acabamento bem semelhante com o início do trabalho, tá vendo? Fica bem redondinho, bem fechadinho, não corre o risco da sua manta escapar. E aí, eu venho e faço um outro nozinho aqui. E escondo essa linha no trabalho. O corpinho tá finalizado, ele vai ficar com esse formato bonitinho aqui. E agora falta a gente fazer a cabecinha. Para a cabecinha do nosso boneco, a gente vai trabalhar em crochê circular, então até aqui nenhum mistério. Mas eu vou te ensinar um truque para que a sua cabecinha, a sua esfera, ela não forme aqueles gominhos nos aumentos ou nas diminuições, tá? Tem um truque na contagem e no início e final de cada carreira. Vou começar aqui com o anel mágico. E dentro do anel eu vou colocar 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fechar esse meu anel. E vou unir aqui com um ponto baixíssimo, finalizando aqui essa primeira carreira de pontos baixos. Lembrando que para esse bonequinho que eu tô fazendo, eu tô usando ponto baixo cruzado, tá? Que é uma variação do ponto baixo. Fiz aqui a minha marcação. E agora, nessa segunda carreira de pontos baixos, eu vou executar 5 aumentos. Serão 5 pontos a mais, o que vai me deixar no final dessa carreira com 10 pontos. Primeiro aumento. Segundo aumento, lembrando que para quem tá começando no crochê circular, nos amigurumis, toda vez que a gente fala aumento, são 2 pontos no mesmo lugar. E o terceiro aumento, 10 pontinhos aqui. A terceira carreira de pontos baixos, nós vamos executar a seguinte sequência: um ponto baixo, um aumento. Eu vou repetir isso 5 vezes, o que vai me deixar com 15 pontos no final dessa terceira carreira. Então, um ponto baixo, um aumento. 15 pontinhos aqui na minha marcação. Eu vou começar a quarta carreira de pontos baixos. E aqui vai começar o nosso truque para que na minha esfera eu não forme aqueles gominhos toda vez que eu for executar aumentos, o que ao invés de deixar com uma esfera bem redondinha, aqueles gominhos deixam meio que com pontas, né? Formam um heptágono, um hexágono, dependendo da quantidade de aumentos que você executa. Então, como é que a gente não faz aqueles gominhos? A gente vai deslocar o início das carreiras.
com um ponto a mais. Então, a gente sempre vai somar um ponto na carreira anterior. Como é que a gente faz essa contagem? Eu finalizei aqui com 15 pontinhos e eu vou reparar onde é que está o meu aumento. Nessa altura aqui do trabalho, você já reparou que os aumentos, eles se mantêm por carreira, né? Então, são sempre 5 aumentos por carreira, mas eu vou aumentando gradativamente o espaço entre um e outro. Vou aumentando de um em um. Então, na primeira carreira eu tinha 5 aumentos, na segunda carreira eu fiz um ponto baixo, um aumento, na segunda carreira 2 pontos baixos, um aumento, na terceira, na próxima, 3 pontos baixos, um aumento, e assim eu vou aumentando gradativamente esses aumentos. Só que se eu seguir isso ao pé da letra, os aumentos vão sempre cair no mesmo lugar. E é isso que forma aqueles gominhos e as pontas no meu trabalho, ao invés de formar uma esfera bem redondinha. Então, eu preciso evitar que os aumentos caiam no mesmo lugar. O que eu faço? Eu vou sempre reparar onde é que está o meu primeiro aumento. Meu primeiro aumento da carreira está aqui, ó. E nessa quarta carreira, eu tenho que executar os aumentos a cada 2 pontos. Então, eu vou contar um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos. Aqui eu já fiz o primeiro, tá? Se eu fizer, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro ponto baixo, ele vai cair vai cair em cima do meu aumento, tá vendo? Eu não posso fazer o próximo aumento dessa carreira em cima desse aqui, porque senão ele vai começar a formar os gominhos. Então, o que eu faço? Esse primeiro ponto baixo aqui que eu já executei, eu conto como da carreira anterior. Então, eu tenho 15 pontos mais 1, porque aí eu vou deslocar o início da minha próxima carreira. E aí eu vou contar um ponto baixo, no caso eu tô fazendo ponto baixo cruzado, tá? 2 pontos baixos, e aí vem o meu aumento. E aí eu desloquei esse aumento porque eu somei um ponto a mais na carreira anterior. E aí a minha sequência continua a mesma, são 2 pontos baixos, né, para um aumento. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, o segundo aumento da minha carreira. E olha só, ele também não caiu no mesmo lugar da carreira anterior. Eu desloquei ele, então eu evito essas ondinhas. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, um aumento. Eu vou executar 5 aumentos nessa carreira, a quantidade de aumentos por carreira não altera, o que vai me deixar com 20 pontos no final dela. Fiz aqui 20 pontinhos, finalizei a quarta carreira com 20 pontinhos, aqui tá o início da minha carreira. Bem aqui, o próximo ponto já é a próxima carreira. Eu vou contar aqui quantos aumentos eu tenho que fazer nessa quinta carreira. São 3 pontos baixos e um aumento. Então, eu venho aqui, 1, 2, 3. Olha só, o meu aumento vai cair de novo em cima da carreira anterior. Então, o que eu faço? Eu somo um ponto a mais na carreira, na quarta carreira. Então, ao invés de 20, eu fico com 21. E aí, eu começo de fato a carreira número 5. 1, 2, 3 pontos baixos, um aumento. E aí, eu desloquei o início da carreira, desloquei a forma de contar, desloquei o meu aumento, que não caiu no mesmo aumento da carreira anterior. Fica meio confuso falando assim, mas a hora que você começa a executar isso, fica bem lógico. Esse tipo de contagem não aparece nas receitas, porque senão ia ficar muito confuso de escrever isso lá, né? Mais confunde do que ajuda, principalmente quem está começando no crochê circular. Mas deslocar o início das carreiras é um jeito bem comum e bem prático de você evitar que a sua esfera tenha pontas, né? Porque os aumentos iriam cair sempre no mesmo lugar se a gente seguir à risca aquela quantidade de pontos descrita nas receitas, tá bom?
As minhas receitas mesmo, eu raramente descrevo assim. Eu sempre coloco a quantidade de pontos, sempre aumentando de 5 em 5 ou de 6 em 6. Mas na hora de executar o trabalho, eu coloco automaticamente esse ponto a mais na carreira, evitando assim que os meus aumentos caiam no mesmo lugar. Para você não se confundir, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo a quantidade de pontos, tá bom? A descrição do passo a passo da cabecinha. E aí, se você quiser colocar esse ponto a mais no final das carreiras, fica à vontade. Você vai ver que não vai formar as ondinhas e nem as pontas na sua esfera. Esse é o segredo para se ter uma esfera bem redondinha. Deslocar o início das carreiras, tanto na hora dos aumentos quanto na hora das diminuições. Bom, vou continuar aqui a minha quinta carreira. A minha quinta carreira eu estou executando aumentos a cada 3 pontos. Serão 5 aumentos, eu vou finalizar essa carreira com 25 pontos. 25 pontinhos aqui, vou começar a sexta carreira. Nós vamos executar os aumentos a cada 4 pontos, mas antes de eu começar aqui, deixa eu contar e ver onde é que tá o meu aumento da carreira anterior. Ele tá aqui. Eu preciso executar 4 pontos baixos antes do meu aumento. 1, 2, 3, 4. E olha só, vai cair no mesmo lugar de novo. Então, o que eu faço? Eu somo mais um pontinho aqui na carreira anterior. E aí eu começo a minha contagem. 1, 2, 3, 4 pontos baixos, um aumento. Vou executar essa sequência 5 vezes, o que vai me deixar com 30 pontos no final. Finalizei aqui a minha carreira, olha como o trabalho tá bem redondinho, sem formar as ondinhas e sem formar as pontas. Se eu tivesse deixado os aumentos caírem sempre no mesmo lugar, aqui já teria formado umas pontinhas, o que não é errado e para a esfera não interfere tanto, porque depois a gente vai abaloar, ele vai formar a esfera e isso não vai aparecer tanto assim. Mas se fosse, por exemplo, um Sousplast, que é um trabalho de crochê circular e que ele precisa ficar retinho, aí interfere no desenho. Então a gente usa essa técnica aqui para não deixar que os aumentos e as diminuições formem as pontas. Eu vou continuar o meu trabalho aqui, seguindo essa lógica de sempre 5 aumentos por carreira, aumentando a quantidade de pontos entre um aumento e outro gradativamente. Agora eu tô indo para a 7ª carreira e a gente vai aumentar a cada 5 pontos baixos. Vou finalizar essa 7ª carreira com 35. Eu vou seguir essa lógica até a 10ª carreira e eu vou finalizar essa parte da esfera, essa parte dos aumentos com 50 pontos. Lembrando que eu vou deixar tudo descrito aqui na parte de baixo do vídeo, então você pode ir acompanhando por lá também. Finalizei aqui minhas carreiras de aumentos e eu acabei fazendo 2 carreiras a mais de aumentos, então aumentei até a 12ª carreira, somando 60 pontos, porque eu quero um bonequinho bem cabeçudo, então, e o ponto baixo cruzado ele tende a deixar o trabalho menor, então eu fiz mais carreiras de aumentos. E aí eu coloquei 2 marcações aqui para você perceber como eu desloquei o início das carreiras. Essa aqui foi a minha primeira marcação, o primeiro início da carreira, deixei aqui. Normalmente eu gosto de deixar uma marcação só e ir subindo as carreiras me baseando por ela, mas como eu quero te mostrar como eu desloco esse início, eu coloquei mais uma marcação aqui e fui subindo com ele. E olha onde o início da minha carreira foi parar, fazendo aquela soma de pontos na carreira anterior, para evitar que os aumentos caíssem no mesmo lugar. Tá vendo como eu vou deslocando o início até chegar aqui, olha só. Então, deslocar o início das carreiras não vai atrapalhar o seu trabalho, nem vai aumentar a quantidade de pontos, enfim, atrapalhar na sua contagem, porque, na verdade, esse início de carreira
É só pra gente se basear onde irão ficar esses aumentos, para que eu distribua eles igualitariamente aqui no trabalho, ou seja, são 5 aumentos. Eu tenho que distribuir eles com a mesma diferença de pontos, para que eles fiquem igualitariamente e formem a minha esfera, porque se eles ficarem concentrados mais de um lado ou de outro, vai começar a formar pontas, e é isso que a gente quer evitar. Então, para que ele fique bem redondinho, eu vou executando os aumentos de pontos de acordo com a contagem da receita, mas deslocando esse início, acrescentando 1 ou 2 pontos a mais no início da carreira, como você preferir, para que esses aumentos fiquem distribuídos igualitariamente, mas não caiam no mesmo lugar. Então, olha como o trabalho fica bem redondinho e ele abre bem, tá vendo? A minha esfera já tá querendo fechar aqui, porque é o momento dela fechar. Mas, o trabalho fica bem redondo, sem pontas, tá vendo? Fica um trabalho mais limpo. Passada essa parte dos aumentos, a gente agora vai abaloar esse trabalho, vai formar a esfera de fato. Eu tenho 60 pontos aqui no trabalho, eu vou contar a partir dessa marcação aqui, tá? Porque é onde eu finalizei. E eu vou manter esses 60 pontos. As próximas carreiras eu não vou executar aumentos ou diminuições, vou só fazer o ponto baixo cruzado aqui, ponto a ponto. Então, eu vou continuar aqui o meu trabalho para formar essa esfera. E aí vem a próxima etapa, que são as diminuições, que a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nos aumentos, evitar que eles caiam no mesmo lugar. Finalizei aqui a 22ª carreira da cabecinha. Olha só como ela já formou bem a nossa esfera aqui, né? Agora, falta fechar ela. Então, na 23ª, a gente vai começar as carreiras de diminuições. Para quem tá começando no crochê, legal lembrar que a carreira de diminuição, ela é sempre espelhada aos aumentos. E a gente vai executar aquela sequência, aquela técnica, para que as diminuições não caiam sempre no mesmo lugar, para evitar que ela forme pontas, da mesma forma que os aumentos aqui. Então, eu vou começar aqui a minha carreira executando uma diminuição. E eu vou contar 10 pontinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E faço mais uma diminuição, a segunda diminuição. Então, a minha contagem dessa carreira será 10 pontos, uma diminuição. Eu vou executar isso 5 vezes, o que vai me deixar com 55 pontos. Eu comecei com uma diminuição, porque depois eu vou deslocar esse início de carreira, tá bom? Mas se você quiser começar com 10 pontos, uma diminuição, e deixar para deslocar depois, não tem problema. 55 pontos, vou para a 24ª carreira. E aí aqui, o que vai acontecer? A carreira anterior, eu comecei com uma diminuição. Essa carreira, eu não vou fazer uma diminuição aqui. Eu vou executar um ponto. Dessa forma. E aí, eu faço uma diminuição. Para deslocar, para que eles não fiquem no mesmo lugar. E aí, eu vou contar 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, uma diminuição.
Vou executar isso 5 vezes, o que vai me deixar com 40 pontos na carreira. Então, a lógica das diminuições também é a mesma. São sempre 5 diminuições por carreira, menos 5 pontos por carreira, mas eu vou diminuindo a quantidade de pontos entre uma diminuição e outra. Tomando cuidado para que essas diminuições não fiquem no mesmo lugar, evitando pontas no meu trabalho. Você vai fazer isso deslocando também o início da carreira. Executando uma diminuição no início ou não. Eu vou continuar executando essas diminuições, fazendo essa técnica de deslocar o início da carreira, ora fazendo uma diminuição no começo, ora não, e vou deixar a quantidade de pontos certinha na descrição do vídeo. Então, você vai seguindo por lá e também aqui pelas imagens. Eu vou continuar fazendo aqui até a gente ter o espaçamento de mais ou menos um dedo, que é onde a gente vai colocar a manta e finalizar essa esfera. Aqui eu finalizei a minha 30ª carreira, eu tô com 20 pontinhos aqui, e aí eu aproveitei para já colocar a manta, porque tava com um espaçamento de mais ou menos um dedo aqui, legal para colocar a manta sem sofrer muito. E olha só, as diminuições não formaram nenhum desenho aqui na minha esfera, e ela ficou redondinha, sem desenho, com as diminuições distribuídas igualmente, né? Mas sem aquelas ondinhas e sem pontas na esfera, porque eu desloquei o início da carreira aqui toda vez que eu ia iniciar uma nova. Então, ora fazendo uma diminuição, ora deslocando a diminuição, um ponto para mais ou um ponto a menos, enfim. Mas sempre fazendo a contagem de pontos, né? E me preocupando em ter 5 diminuições por carreira. O que eu vou fazer agora? Eu vou executar mais uma diminuição aqui, mais uma carreira de diminuição. Mais 2, na verdade, pra gente fechar bem essa esfera. E aí, finalizar ela na costura. Então, a minha próxima carreira, que é a 31ª, eu vou executar com um pontinho, 2 pontinhos, uma diminuição. Então, a cada 2 pontos baixos cruzados, porque eu tô fazendo essa variação do ponto baixo, eu faço uma diminuição. E aqui nessas últimas carreiras, tomar cuidado para não pegar a manta junto, né? Na hora de executar o ponto. Então, um ponto baixo, 2 pontos baixos, uma diminuição. Essa carreira eu vou finalizar com 15 pontinhos. Aqui, finalizando, e agora a 32ª carreira, a gente vai executar um ponto baixo, uma diminuição. E a gente vai finalizar com 10 pontos. Então, um ponto baixo, uma diminuição. Finalizei aqui, olha, com poucos pontinhos, tem uns 10 pontinhos aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou arrematar esta linha e vou finalizar ela na costura, porque finalizar ela no ponto baixo fica complicado para eu manejar a agulha. Então, para ficar mais confortável, a gente finaliza na costura. Eu vou deixar um tanto de linha, porque depois eu vou prender esta cabecinha no meu boneco. Então, finalizo aqui com um arremate. E aí, com o apoio da agulha de tapeçaria, a gente vai costurar essa parte aqui. Nós vamos usar a técnica do fuxico, então é aquela costura em zigue-zague. Então, olha, eu introduzo a minha agulha aqui de fora para dentro no pontinho. Venho pro próximo ponto de dentro para fora. De fora para dentro, de dentro para fora. Quando você sentir que a sua agulha não vai mais, você dá uma puxadinha na linha. E recomeça. De fora para dentro, de dentro para fora, até pegar
todos os pontos. Finalizou todos os pontos, aí você puxa a linha por completo. E ela fecha. Dessa forma aqui. Fica um fechamento bem semelhante do que o início do trabalho. Fica bem fechadinho, sem a gente correr o risco de perder a manta por aqui. E aí a gente dá aquele arrematezinho aqui de novo. E usa esse restante da linha aqui para fazer a costura no nosso boneco. E olha só como ficou uma esfera bem redondinha, com um acabamento bem legal, sem a gente perceber onde estão os aumentos ou as diminuições. Olha só. Simplesmente usando essa técnica de deslocamento do início das carreiras. Fica bem legal. No começo a gente se perde um pouco na contagem, mas depois ele fica bem automático. Conforme você for fazendo as receitas e executando os pontos, você vai ver que fica automático você deslocar o começo da carreira e fazer a contagem de pontos. E fica um trabalho bem bonitinho. Vamos costurar aqui a cabecinha no corpo. Então, a gente vai precisar do apoio de uns alfinetes para deixar o nosso trabalho bem retinho. Então, eu venho aqui e posiciono a minha cabeça com os alfinetes. Dessa forma aqui. Para quem me pergunta sobre costura aqui no canal, eu sei que essa parte é a mais chatinha, mas não tem jeito. A não ser que você faça a opção por fazer um boneco sem costura, como é o exemplo desse vídeo que tá no card para você, essa costura da cabeça é uma das mais chatinhas de fazer. Então, tem que ter um pouquinho de paciência e fazer com calma, ter tempo, não vai fazer com pressa e correndo. Deixa um tempo para fazer essa costura aqui. Posicionado, dá uma olhada pro seu boneco. Olha sempre pro seu boneco, conforme você for costurando, vê se tá na posição que você quer, se tá retinho. E eu vou fazer o seguinte, essa costura da cabeça é a única que eu faço em 2 etapas. Eu primeiro passo a linha com uns pontos bem largos assim. Eu dou esses pontos maiores para fixar a cabeça no corpo, para depois eu soltar os alfinetes e ver se ela realmente está na posição que eu quero. Aí eu venho com pontos menores e fixo a cabeça melhor. Isso facilita na hora da costura e na hora de eu ver onde precisa de mais pontos, onde não precisa, onde já tá fixo. Então aqui, olha, eu já dei praticamente uma volta. Eu tiro os alfinetes para olhar para o meu bonequinho e ver se tá tudo certo. E onde que eu preciso dar mais pontinhos. Ó, ela tá praticamente toda presa, mas eu vou dar uns pontinhos menores aqui, para a cabeça ficar mais fixa. E aí eu venho pegando ponto por ponto, pontinhos pequenininhos, faço um ponto embaixo, levo a agulha, faço um ponto em cima. E aí, nessa costura zigue-zague, a linha fica escondida. Ela não vai aparecer. E lógico que a gente vai fazer sempre a costura da mesma cor, da cabecinha e do corpinho, para evitar que ela apareça ainda mais. Aí vai puxando assim, deixando bem firme essa costura, com pontos pequenos e deixando a cabeça firme. Por isso que quando você arrematar a linha da cabecinha, finalizou a sua esfera, vai arrematar,
deixa um bom tanto de linha, porque assim você fica segura na hora de passar a costura. Você pode passar 2, 3 vezes a costura aqui, para ter certeza de que ela não vai escapar, que vai ficar bem fixa e com uma costura bem acabada. Já passei 2 vezes aqui, olha só, ela tá bem fixa, bem presa, com toda certeza ela não vai escapar. Então, é hora de eu fazer um arremate aqui. Venho entre os pontos aqui da parte de baixo, dou um nozinho e passo esse restante de linha aqui por entre o corpinho, entre a cabecinha, entre os pontos. E mais uma etapa do nosso bonequinho concluída. Vamos fazer os bracinhos agora? O início é sempre o mesmo, tá bom? De todo o trabalho circular. Você pode começar com um anel mágico ou, para quem preferir, começar com as 4 correntinhas e um ponto baixíssimo formando o anel. Dentro desse anel mágico aqui, eu vou colocar 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Fecho esse anel, puxo aqui, fecho com um ponto baixíssimo, unindo o primeiro e o último ponto, e vou fazer a minha marcação. Essa segunda carreira de pontos baixos, que eu vou fazer ponto baixo cruzado, porque todo o meu corpinho eu fiz em ponto baixo cruzado, eu vou executar 5 aumentos. Então, eu venho aqui e executo 5 aumentos. No final, eu vou ficar com 10 pontinhos. Deixando o trabalho assim, com 10 pontinhos. E agora, a partir da terceira carreira até a 12ª, eu não vou aumentar nem diminuir pontos. E aí, o trabalho vai ficar dessa forma aqui. Então, eu vou manter os 10 pontos até a 12ª carreira. Formando assim um cilindro e o bracinho do meu boneco. Finalizada aqui as 12 carreiras, a gente vai encerrar essa aqui no avesso, né? Lembra sempre que a última laçadinha a gente leva pro avesso para evitar degrau na peça. Deixa um tanto de linha para costura e faz o arremate. Agora, a gente vai prender os bracinhos no corpinho. E a gente vai prender da mesma forma que a gente fez a cabecinha, na costura. Eu gosto aqui de, antes de colocar no corpinho, fechar o bracinho aqui. Eu não coloco manta, eu gosto de um bracinho mais magrinho. E aí, eu dou um acabamento aqui, fechando esse meu cilindro, para ficar mais fácil na hora de costurar no corpo. Então, fecho aqui. Faço a mesma coisa com o outro. E vou prender aqui no corpinho. Aqui no corpinho, eu quero dar a impressão que o meu boneco, ele é gordinho. Então, eu vou prender o meu bracinho um pouco mais pra trás. Normalmente, a gente prende aqui, certo? Bem no meio. Eu vou prender ele um pouquinho, ligeiramente mais pra trás. Porque aí dá a impressão de que aqui chama mais a atenção. Que a barriguinha vai chamar mais a atenção, então parece que ele é mais gordinho. Então, tá aí um truque para quem quer deixar os bonequinhos com a aparência gordinha, é prender os braços ligeiramente mais para trás do que o convencional. Aqui, a gente joga eles um pouquinho mais para trás. Aqui. E aí, antes de costurar, dá uma olhadinha, vê se tá na mesma posição, se tá na mesma linha, se é isso mesmo que você quer, e aí a gente vai executar a costura aqui. A costura dos braços, ela é muito simples. A gente vai fazer também aquela costura invisível, então é um pontinho no corpinho, um pontinho passando pelo bracinho.
um pontinho, volta e passa pelo corpinho. E volta passando pelo braço. Então, é sempre esse vai e volta entre os pontos, porque assim a linha não fica aparente. Tira os alfinetes para ver se tá tudo certinho, e aí é a hora de fazer o arremate. Então, a gente vem aqui. Dá aquele nozinho e passa a linha aqui por dentro do corpo e faz a mesma coisa com o outro lado. O que falta no nosso bonequinho agora é dar o acabamento com os bordados. Então, a parte do crochê a gente acabou. Eu vou pegar um outro botão para fazer o olhinho aqui. Então, vou posicionar um alfinete mais ou menos no meio aqui, onde seria o narizinho do meu bonequinho, e vou prender o meu olhinho aqui. Eu vou usar uma linha mais fina que a usada para fazer o bonequinho. Lembrando que toda a lista de material tá descrita aqui na parte de baixo do vídeo. Então, para fazer acabamentos e bordados assim, eu gosto sempre de usar uma linha mais fina do que eu usei para fazer o boneco. Posicionou o olhinho ali, mais ou menos onde você quer que ele fique, eu gosto que fique bem no meio, bem centralizado, porque dá o ar mais de um boneco mais fofinho. Eu venho aqui e na parte de baixo aqui, onde vai ficar escondido, eu prendo a minha linha dessa forma. E aí eu passo pelo botão. Passo aqui de novo. E vou fazer uma costura comum aqui, posicionando o botão. Aqui, volto. Vou fazer uma costura aqui cruzada, que é bem semelhante ao que a gente vê nos desenhos, né? Sempre é uma costura cruzadinha, então vou fazer uma cruzada aqui. Viu que tá bem preso? Aí a gente vai colocar, vai bordar o outro olhinho. O outro olhinho eu vou fazer bordado. Eu vou dar um espaçamento aqui de um pontinho do meu alfinete, dessa forma. E vou bordar com o arco pra cima, porque eu quero dar a impressão de que ele tá com o olhinho fechadinho, sorrindo. Então, eu venho aqui, faço uma diagonal pra cima. Aqui. Vou colocar 3 pontinhos retos. 1. 2. E o terceiro. E o último pontinho aqui na diagonal de novo, dessa forma. Vou levar minha linha pra cima, porque eu quero fazer um bordadinho aqui em cima também. Esse alfinete eu posso tirar, olha só, que bonitinho. Que outra carinha que já dá pro nosso boneco. Aqui eu vou fazer uma cicatriz, então eu vou colocar um ponto reto grande, bem aleatório assim.
E venho colocando uns pontos por cima dele, assim. Como se tivesse uma costura aqui cobrindo algum buraco, algum machucado. Dá mais um pontinho aqui. Finalizou seu bordado, não quer deixar mais nada, não quer fazer mais nada aqui na parte da cabecinha, então a gente vai encerrar. Eu vou dar um nozinho aqui, nesta linha. Vou dar mais um para garantir. E vou esconder ela aqui, assim, dou uma passadinha por dentro do corpo, por dentro aqui da cabecinha. Corto o excesso e enfio um tantinho aqui ainda. Dessa forma aqui, que não vai escapar. E aí você vai espalhar esses bordadinhos de cicatriz pelo corpinho o tanto que você quiser. Aí o acabamento fica a seu critério. Aqui nos pezinhos nós vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar a linha preta também e a gente vai dar uns pontinhos aqui, como se esses pezinhos estivessem costurados. Então eu vou prender a linha aqui. E vou dar um espaçamento de uns 2 pontinhos aqui, de um ponto preto pro outro, a gente dá um espaçamento de uns 2 pontinhos. Aí a gente pega um pontinho de baixo, um pontinho de cima e passa a linha assim. E vai pro próximo, dá um espaçamento de uns 2 pontinhos. Aqui e passa a linha, ponto de baixo, um ponto de cima. E assim a gente vai dando a volta em todo o pezinho, como se ele tivesse costuradinho assim. Finalizou um pezinho, é hora de fazer a mesma coisa com o outro. Então, dá um nozinho aqui, exatamente como a gente fez na cicatriz, dá um nozinho, passa por dentro do bonequinho e vá pro outro pezinho para fazer o mesmo desenho. Finalizado aqui o bordado com a cor preta, a gente vai pegar a cor vermelha. Eu também vou usar uma linha mais fina do que eu usei para bordar, para fazer o corpinho. E a gente agora vai bordar um coração aqui no nosso voodoozinho, porque o nosso voodoo é o voodoo do amor. Vou colocar aqui a linha vermelha na agulha e a gente vai usar um pouco do ponto cruz aqui para fazer esse nosso coraçãozinho. Eu quero um coraçãozinho puxado aqui mais para a direita, então eu venho aqui. Você vai ver que com o ponto baixo cruzado na base do seu boneco, aqui no corpinho, fica muito mais fácil da gente fazer bordado com ele, porque ele deixa os quadradinhos bem definidos, um ponto firme para bordar por cima. Então, esse acabamento aqui vai ficar muito mais fácil.
Venho aqui e faço um ponto. Feito aqui esse pontinho, a gente vai fazer 3 aqui na próxima carreira. Então, eu venho pra cá. Já cruzo pra fazer os outros 2. Lembrando que eu tô usando a técnica do ponto cruz, tá? E faço o segundo em cima do primeiro ponto. E o terceiro, eu já levo ele aqui pra cima, pra próxima carreira. Dessa forma aqui. Esse aqui nós vamos fazer 4 pontos, então é um aqui para a esquerda, volto cruzando, faço os 4 aqui da carreira, os outros 3, né, para completar 4. 1, 2, 3. Com o ponto baixo cruzado fica muito fácil de você localizar os pontos, tá? A única coisa que você tem que se preocupar é em não puxar a manta com a agulha, tá? Ah, eu disse 4 pontos, aqui são 5, tá? Na verdade. Aqui é uma a mais para cada lado, são 5 pontinhos. E a próxima carreira eu vou manter os 5 pontinhos. Faço 1, 2, 3, 4, 5. Esse último pontinho aqui, eu vou cruzar ele e vou levar a agulha para a próxima carreira aqui de cima. Assim, porque eu não quero executar um pontinho aqui na ponta. É como se eu estivesse comendo esse pontinho aqui da ponta. Eu vou executar um ponto aqui, dessa forma. E trago aqui a minha linha para baixo. Cruzando aqui, em cima desse último ponto. Vou cruzar. Agora eu já tô fazendo a reta final do bordado. Aqui, já cruzando os pontos, preenchendo esse desenho. Vou levar a minha agulha para cima de novo, cruzando esse ponto de baixo. E vou fazer o último pontinho aqui de cima. Essa técnica de ponto cruz que eu tô usando é para quando a gente quer deixar o avesso retinho. Aqui a gente não vai ver o avesso, né? Mas, em todo caso, a gente já faz assim. Montando o desenho. Que o ponto cruz é isso, né? A preocupação é em você cruzar o ponto na frente, do lado certo do trabalho, né? Você cruza o ponto, mas o avesso ele tem que estar sempre na mesma direção. Então, a gente tem que cruzar o ponto na frente, se preocupando com o desenho do fundo. Eu lembro que quando eu fui aprender isso, eu chorava, porque eu não entendia porque que o avesso tinha que ficar retinho. Hoje eu já não consigo bordar de outra forma. O que eu tô fazendo aqui agora é preenchendo os pontinhos
cruzando todos eles, formando o coração. Então eu não tô colocando mais nenhum ponto novo aqui, eu tô simplesmente passando a linha por cima daqueles já executados, preenchendo assim o meu trabalho. E o último pontinho cruzado aqui, formando o meu coraçãozinho. Olha que bonitinho. E aí, essa linha vermelha aqui a gente dá um nozinho, igual a gente fez com a linha preta, tá? Dá um nozinho, passa por dentro do corpo e arremata aqui, para não correr o risco da gente perder essa linha e desmanchar o trabalho, né? E tá prontinho o nosso voodoo amigurumi, voodoozinho do amor, bem bonitinho, bem fofinho. Se você quiser colocar mais cicatriz nele, fica à vontade, quiser bordar mais. Se você não quiser fazer esse coração no ponto cruz, você pode colocar um botão de coração aqui, ou fazer a técnica do fio conduzido e fazer o desenho já no crochê. Se você não sabe o que é fio conduzido, dá uma olhada nesse vídeo que tá no card. Enfim, mas fica aí a dica, fica aí o nosso bonequinho pro nosso Halloween. E ele ficou uma gracinha. Se você fez ele comigo, não se esqueça, tem o meu Instagram aqui na tela, me envia as fotinhos, me marca lá, eu adoro ver o trabalho de vocês prontos. Obrigada por assistir até aqui e fica até o final que vão aparecer outros conteúdos aqui do canal. E eu te vejo por lá. Até a próxima!